Olá, estamos aqui para mais um episódio de coisas que eu aprendi no meu intercâmbio. E hoje nós vamos falar sobre dividir apartamento com pessoas totalmente desconhecidas. Então como é que funciona esse lance de acomodação, de residência quando você vai fazer uma viagem de intercâmbio? Normalmente as agências costumam dar um recurso inicial, ou em acomodação estudantil, ou em casa de família, ou te ajudam a achar um Airbnb que seja mais próximo à escola que tu contratou. Mas por que um recurso inicial? Primeiro que contratar daqui do Brasil acaba sendo uma opção um pouco mais cara. Aí você pode, ser fino e me dizer, isso pra mim não é problema. Mas não é só a questão do dinheiro. Porque no momento que você contrata alguma coisa daqui, você não viu como é que é o funcionamento desse lugar. E aí a gente inclusive dá uma pontinha em outro assunto, de outra temática que eu ainda vou trazer aqui, que é de expectativa versus realidade. Então, por exemplo, Airbnb é sempre um risco, porque você vai ver fotos, vai ver avaliação, mas você não viu o local. Casa de família, você pode também ver fotos, ver avaliação, pode saber de pessoas que já tiveram naquela casa e acharam legal. Mas a casa de família tem a sua dinâmica, tem o seu funcionamento, então você vai chegar lá já como um estranho no ninho. E não que você não vai ser bem tratado, mas pode ser que você não se adapte ao estilo de ser daquela casa. E contratar por um tempo longo qualquer uma dessas hospedagens sempre pode ser um risco, porque você não vai conseguir o dinheiro de volta, vai ter que negociar, vai exigir todo um estresse. Então o que geralmente fazem, Oferecem uma ou duas semanas em alguma dessas hospedagens, via agência, já contratando, já pagando, deixando tudo pronto, para que quando você chegue no local, você tenha para onde ir. E isso é super importante. Então tá, você contratou lá durante uma ou duas semanas, a residência estudantil, por exemplo. Então é um ambiente agradável, tem outros colegas, você já vai ali fazer um approach. Aí é o tempo de você se ambientar um pouco na cidade, conhecer outras pessoas, ver casas que o pessoal está dividindo, que está disponível, ver questão de localização, como é que faz para chegar até a escola, saindo dessa casa. Mas você veja só que prova de autonomia. Porque quando a galera fala sobre o intercâmbio é uma ótima oportunidade de crescimento pessoal, ninguém pensa nesses mínimos detalhes. Muita gente nem morava sozinha ainda aqui no Brasil, quando foi fazer essa primeira atividade de intercâmbio. E, de toda forma, tem várias coisinhas que você tem que desenvolver no momento em que você tem que conviver com outras pessoas dentro de um espaço, e se adaptar, e criar regras, e controlar dinheiro. E aí eu vou falar de alguns detalhezinhos que envolvem essa escolha de um local para morar e algumas coisas que é bom estar atento. Você pode utilizar de algumas prioridades na escolha desse local. Então eu vou falar aqui um pouquinho sobre a minha prioridade no momento que eu fiz o meu intercâmbio. Eu não queria morar numa casa que tivessem brasileiros. Ai, que nojenta, ai, preconceituosa. Não, gente, eu tinha muita dificuldade de aprender inglês e eu queria estar bem dentro dessa questão cultural para poder ter que, durante o dia, qualquer coisa que eu precisasse, necessitasse da comunicação em inglês. Então tinha opções de casas mais fáceis onde tinha brasileiros? Sim. Tinha opções de casas onde só tinham brasileiros, porque eram casas das agências onde os brasileiros viviam. E aí, se tu fosse escolher isso, é até mais fácil, porque tem um quesito de limpeza que é muito padrão da cultura brasileira, de ser tudo bem limpinho, bem cuidado. Então, morar com pessoas de outra cultura fazem que você tenha que aderir ou pelo menos respeitar minimamente isso. Fora que tem muita gente que está viajando que vai para estilos diferentes, então daqui a pouco tu vai para estudar, ou para fazer um mestrado, para fazer qualquer outra coisa. E as pessoas que estão na casa estão lá ou para curtir, ou para, trabalhar, tem outros objetivos de vida. E dentro desses outros objetivos vai ter funcionamento diferente. Então você novamente tem que estar preparado psicologicamente para o que você vai enfrentar e para as coisas que você vai ter que fazer e para a flexibilidade que você vai ter que ter. Eu que optei por dividir casa onde não tivessem brasileiros, tive que ir atrás de uma alternativa, bem local para isso. Então eu verifiquei uma agência
e comecei a entrar em contato com ela para ver as opções, comecei a visitar a casa. Então, digamos lá, eu tinha algumas semanas de residência estudantil, mas desde a primeira semana eu já estava procurando uma nova casa para assim que encerrasse esse período. Porque, né, gente, o tempo passa voando, não dá para ficar chupando bala. E aí, um detalhe que é bem importante de se averiguar quando está procurando um local é qual é o meio de locomoção que você tem para chegar aos lugares. Ah, a tua referência no primeiro momento é a escola, ou é a universidade, ou qualquer coisa que você esteja fazendo no outro país. Mas não encontrou nenhum local muito próximo que você consiga ir a pé. Então você vai começar a expandir e procurar, que nem o cebolinha. É bom sempre estar atento se a casa ou apartamento, sei lá o que é, fica perto de alguma estação de metrô, algum ponto de ônibus ou próximo a qualquer meio de locomoção que você não vai passar trabalho. Próxima questão, geralmente nos países eles pedem, quando você entra numa casa nova, um calção. Quando você vai entrar num local novo, você tem que dar um valor X, uma quantia de garantia para qualquer coisa que venha a acontecer, e você só vai receber esse dinheiro de volta quando for embora. Do país? Não, né, gente? Da casa. Então você tem que estar ligado nesse valor, porque geralmente não é um valor muito baixo. E outra coisa é que dependendo do lugar, dependendo de como é que é o funcionamento, esse contrato é feito muito na base da confiança. Voltando ao meu exemplo, quando eu saí da residência estudantil e contratei com uma agência a casa, tive que dar um valor bem alto para entrar. E como eu fiquei durante 5 meses nessa casa, eu só fui receber no final. Aliás, no final não nem pude usar aquele dinheiro, eu só fui receber quando eu estava no Brasil de volta. Então é um eterno exercício de você estar naquele sistema, confio ou não confio, né? Eles devolveram bem direitinho o meu dinheiro, mas quando eu já estava aqui, óbvio, então foi um dinheiro que eu não pude contar, mas devolveram. E eu não tinha garantia nenhuma, recurso nenhum para ir atrás desse dinheiro caso eles não me devolvessem. Então, ideal, se você tem alguma referência, né, de agência ou de algum conhecido que trabalha em agência ou algum amigo que já tenha feito contrato com essa agência e conhece o funcionamento, ou alguém que está na casa, que é o administrador da casa lá e que sabe que você vai ter esse dinheiro de volta. Então, tem que fazer esse networking aí e buscar algumas referências para você ficar um pouco mais confiante nas suas escolhas. Outro detalhe não menos importante, eu quando fui contratar essa agência para fazer a escolha da casa, eu achei um lugar que eu achei incrível, ideal, gostei muito, porém eu tinha que fazer a negociação por telefone em inglês. Não era uma coisa que me deixava muito confortável. Eu lembro até hoje do primeiro dia em que a gente me ligou e eu olhei aquele telefone, eu tinha que atender e eu ficava no telefone assim, como é que eu faço? O que eu faço? Porém, as dificuldades não encerram por aí. Em Londres, por exemplo, uma casa ela passa a ser toda dividida em quartos. O que eu quero dizer com isso? Bom, um espaço como esse que eu vos apresento aqui, geralmente tem uma parede de gesso acartonado que divide e cria 2 quartos. O problema é que geralmente essas paredes elas são tão fininhas que elas não te dão uma grande privacidade. A minha situação, por exemplo, quando o meu coleguinha do quarto ao lado soltava um pum, eu conseguia ouvir em alto e bom som. Então você também tem que estar disponível para esse funcionamento de divisão de casa. Mas não vai ser aquele pé no saco, né, que acha que a casa é sua e faz o que bem entende. Não, né, gente? Então cria suas próprias regras também. Eu, quando ia cozinhar, eu tinha que limpar toda a cozinha. Quando eu ia tomar banho, eu tinha que dar uma tapeada no banheiro e essas coisas. Então você primeiro flexibilize, né, veja o que pode fazer que está ao seu alcance dentro daquilo que é a sua prioridade. No meu caso, eu pagava um valor ok, a localização do meu apartamento era muito boa, estava a alguns passos da estação de metrô. Tinham vários fatores que amenizavam aqueles que era ruim, porque nem tudo é perfeito. Então o segredo é, sempre tenha um plano B, porque você nunca sabe o tipo de louco que vai ter na sua casa, ou qualquer emergência que possa vir a acontecer. Tenha uma rota de fuga, tenha um lugar para ir, tenha uma reservinha de grana caso você precise reservar outro lugar, certo?
Bom, galera, curtiu o vídeo? Já sabe, né? Dá o joinha aí embaixo e não deixa de acompanhar os próximos com várias dicas e ideias geniais da Nath. Aprenda novamente com os meus erros e não precise passar por isso, certo? Até a próxima. Um beijo!